Hiroshima e Nagasaki. Localização e data em que ocorreu o acidente. As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por bombas atômicas lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, e foi uma forma utilizada pelos Estados Unidos para forçar a rendição japonesa no contexto da Segunda Guerra Mundial. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizou pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas. Como ocorreu no fim da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram, por ordem do presidente Harry Truman, uma bomba atômica contra Hiroshima, no inimigo Japão. Atribuiu-se o lançamento das bombas à negativa japonesa de se render e à tentativa americana de evitar uma invasão territorial do Japão. Cidade de Hiroshima. A cidade japonesa de 256 mil habitantes, às 8 horas e 15 minutos de 6 de agosto de 1945, a bomba denominada como Little Boy, com 64 kg de urânio 235, foi lançada sobre a cidade a mais de 10 mil metros de altura, que demorou 43 segundos até explodir. A bomba de Hiroshima continha 64 kg de urânio enriquecido, dos quais apenas 1 quilo foi fissionado. Em outras palavras, esse quilo de urânio foi o que realmente emitiu material radioativo. Em Nagasaki, depois de 3 dias à espera de um pronunciamento do governo japonês e sem nenhuma resposta, os americanos estavam prontos para usar a segunda arma atômica, agora de plutônio, mais potente do que a primeira em Hiroshima. Era 11 horas e 2 minutos de 9 de agosto de 1945. Tudo em uma área de 3 por 5 quilômetros foi destruído. Perto de 35 mil pessoas morreram na hora, e mais de 100 mil nos anos seguintes, vítimas da radiação. Os Estados Unidos lançaram a bomba atômica Fat Man sobre a cidade japonesa de Nagasaki. A tripulação tinha ordens de escolher visualmente um alvo que maximizasse o alcance explosivo da bomba. Foi por isso que eles foram a Nagasaki. O bombardeio Bockscar, um B-29, pilotado pelo Major Charles Sway, lançou a bomba Fat Man, que explodiu a 50 metros do solo. A bomba Fat Man era feita de plutônio 239. O material era mais fácil de ser obtido e mais eficiente do que o urânio, mas sua utilização requeria um mecanismo mais complexo e o plutônio 239, que não era puro. Foi utilizado um mecanismo de implosão para ativar a bomba antes que essa fissão espontânea ocorresse. Isso foi o suficiente para liberar uma energia equivalente a 21 mil toneladas de dinamite. Tudo em um raio de 2 quilômetros foi destruído pela explosão equivalente a 13 mil toneladas de TNT. Morreram imediatamente 70 mil pessoas. Uma enorme nuvem em forma de cogumelo de poeira cinza, marrom e negra subiu pelo céu. Hiroshima ficou às escuras, o sol tinha desaparecido, e uma chuva negra radiativa. Até o fim do ano de 1945, outras 60 mil pessoas morreram vítimas das sequelas da explosão nuclear. Número de atingidos, mortos e feridos. Dentro dos primeiros 2 a 4 meses após os ataques atômicos, os efeitos agudos das explosões mataram entre 90 mil e 176 mil pessoas em Hiroshima e 60 mil e 80 mil seres humanos em Nagasaki. Cerca de metade das mortes em cada cidade ocorreu no primeiro dia. Em Nagasaki, a bomba destruiu uma área de 7,7 km² e cerca de 40% da cidade ficou em ruínas. As escolas, igrejas, casas e hospitais viraram escombros. Não existem números definitivos de quantas pessoas morreram por causa dos bombardeios, seja pela explosão imediata ou nos meses seguintes devido aos ferimentos e efeitos da radiação. Os cálculos mais conservadores estimam que até dezembro de 1945, cerca de 110 mil pessoas haviam morrido em ambas as cidades. Outros estudos afirmam que o total de vítimas no fim daquele ano pode ter ultrapassado 210 mil pessoas. Os principais danos atribuídos ao acidente e outros efeitos, os sobreviventes relatam cenas de horror e muitos deles ficaram com queimaduras gravíssimas, além de haver casos de pessoas com a pele do corpo totalmente derretida e pendurada no corpo, olhos derretidos, etc. O calor da bomba gerou também uma desidratação severa nas pessoas. Os estudos comprovaram que a chuva caída logo em seguida foi resultado da umidade lançada ao ar pela ação da bomba de urânio.
Essa chuva ficou conhecida pela coloração negra e trouxe um grande perigo a todos aqueles que sobreviveram. A radiação. A radiação foi outro fator que resultou na morte de inúmeras pessoas, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki. As doses de radiação eram muito altas para o corpo humano, e muitos morreram subitamente em poucas horas ou dias depois do lançamento da bomba. Os efeitos em geral eram desmaios, fraqueza, sangramento pelo corpo e queda de cabelo. A maioria dos sobreviventes conviveu com doenças graves pelo resto da vida. Isso aconteceu repetidamente com várias outras pessoas e algumas demoraram horas para morrer, outras dias. Os poucos médicos que sobreviveram trabalharam em ritmo frenético e sem materiais adequados para ajudar os sobreviventes. Os que não morreram com a radiação levaram uma vida de doenças repentinas, sobretudo o câncer, os quais com vidraças tornaram-se mortais, pois o impacto da implosão fez com que os cacos de vidros fossem lançados sobre pessoas a velocidades altíssimas. Há relatos de sobreviventes com inúmeros cacos de vidro espalhados pelo corpo. Como contiveram os danos e as providências tomadas na época do acidente? A cidade de Hiroshima se tornou uma desolação carbonizada e muita gente acreditou nas palavras de Harold Jacobsen, um dos cientistas do projeto Manhattan, o programa nuclear americano, para quem a cidade japonesa ficaria inabitável por pelo menos 70 anos. Mas vários acontecimentos incríveis garantiu que Hiroshima fizesse história. Ainda no outono de 1945, ervas daninhas começaram a brotar no solo da cidade, contraindo as expectativas dos especialistas. No verão do ano seguinte, a planta ornamental oleandro cresceu. As árvores de cânforas, algumas com centenas de anos de idade, voltaram a dar brotos. Sua recuperação foi um conforto para os habitantes da cidade. As duas plantas foram mais tarde proclamadas flor e árvore oficiais de Hiroshima. Símbolos celebrados de sua resistência, Hiroshima recebeu ajuda nacional e internacional com doações variando de bondes a árvores. Em 6 de agosto de 1949, foi aprovada a Lei de Construção, que não tinha como objetivo apenas reconstruir Hiroshima, e também vislumbrava a cidade como um símbolo de paz. Pela primeira vez na história, um município inteiro dedicou esforços para a promoção da paz. Este ideal segue vivo em Hiroshima. Após os Estados Unidos conseguirem forçar o Império Japonês a se render, aceitar os termos da Declaração de Potsdam proposta pelos aliados, a grande tarefa de preocupação do Japão era reconstruir a infraestrutura e a economia do país. Esse processo de reconstrução econômica do país foi realizado em parte com a ajuda financeira americana. Essa ajuda era uma maneira de aliar os países em reconstrução com a política americana, assim impedindo a proliferação do comunismo soviético. Como estão as cidades e as vítimas hoje? Em 1958, após uma grande recuperação e com meta de transformar Hiroshima em um memorial, a cidade voltou a ter 410 mil habitantes, equivalente ao mesmo número de pré-guerra. Hoje é um ponto de visita famoso no Japão, sendo a Eibon Dome um dos símbolos da cidade. Hoje, Hiroshima recebe visitantes do mundo todo que querem abraçar a cidade, conhecer um pouco mais sobre sua história e provar algumas delícias locais. No geral, Hiroshima e Nagasaki são atualmente cidades prósperas e importantes portos japoneses. Além disso, aqueles que sobreviveram aos atentados são conhecidos como hibakusha. Eles tiveram que lidar com um trauma psicológico e muitos acabaram morrendo mais tarde, devido a envenenamento por radiação. Quais medidas foram tomadas em relação à população local afetada? No caso da bomba de Hiroshima, por exemplo, elas foram letais para 92% das pessoas que estavam em um raio de 600 metros do Marco Zero. Os sobreviventes das explosões, em um primeiro momento, sofreram queimaduras que lhes arrancaram a pele e outros tecidos. A exposição ao material radioativo lhes causou náuseas, vômitos, sangramento e a queda de cabelo. Abre aspas. Era tanta a dor que eu sentia quando me tratavam, quando tiravam os curativos um por um,
que muitas vezes eu ficava à beira de perder a consciência. Fecha aspas. Relembra Senji Yamaguchi, sobrevivente de Nagasaki. Com o tempo, algumas pessoas da região desenvolveram cataratas e tumores malignos. Nos 5 anos após os ataques, houve um aumento drástico nos casos de leucemia em Hiroshima e Nagasaki. 10 anos depois dos bombardeios, a taxa de incidência de câncer de tireoide, de mama, de pulmão entre os sobreviventes era mais alta que a do resto da população. Muitos sofreram discriminação por seu aspecto físico e pela crença de que eram portadores de doenças. Outros viveram com sentimento de culpa por não terem conseguido salvar parentes e amigos. A devastação causada por Little Boy e Fat Man é objeto até hoje de um intenso debate sobre se foi necessário um ataque dessa magnitude sobre a população civil. Desde então, nenhum outro país se atreveu a usar uma bomba atômica em conflito armado. Contaminação do ambiente e curiosidades relativas ao fato. O mecanismo interno da Little Boy funcionava como uma pistola. Disparava um projétil de urânio 253 na direção de um alvo do mesmo material. Ao se chocarem, os núcleos dos átomos das duas peças se partiram, em um processo chamado de fissão. Essa fissão dos núcleos ocorre de maneira consecutiva, gerando uma reação em cadeia que libera energia e causa uma explosão. A Little Boy transportava 64 kg de urânio 235, mas a fissão teria ocorrido somente em 1,4% dessa carga. E a explosão causou uma onda de calor de mais de 4.000 graus Celsius em um raio de cerca de 4,5 km. Então, em Hiroshima e Nagasaki, as bombas explodiram no ar, a mais de 500 metros acima do solo. Isso significa que o material radioativo se dissipou no ar, reduzindo as partículas tóxicas do solo. Outro efeito da bomba sobre as pessoas foi as queimaduras causadas pela nuvem de calor que se espalhou pela cidade. Alguns relatos dizem que pessoas tiveram a pele derretida presa ao corpo. Outros afirmam que pessoas tiveram as órbitas oculares derretidas pelo calor. Algumas curiosidades. Um radar havia identificado o avião que carregava a bomba. Os radares de Hiroshima detectaram um pequeno grupo de aviões chegando em direção à cidade. Porém, como o número de aeronaves era reduzido, os militares japoneses não deram muita importância, pensando se tratar de aeronaves de reconhecimento. Mas, para sua surpresa, uma das aeronaves que o radar detectou era justamente o B-29 Enola Gay, que carregava a bomba de urânio Little Boy, que foi lançada sobre a cidade. A tripulação do avião deveria se matar caso fosse pega. A tripulação do Enola Gay levou 12 cápsulas de cianeto. O objetivo de carregar esse veneno a bordo era que, se caso a missão falhasse e eles estivessem na iminência de serem capturados, deveriam tirar a própria vida. Além disso, somente 3 pessoas a bordo conheciam o poder da bomba que transportavam. Um cofre de concreto e aço resistiu ao ataque. A bomba lançada não foi capaz de danificar o cofre do banco Teikoku. As portas do cofre eram feitas de concreto e aço reforçado, e foi criado pela Companhia de Seguros Mosley, de Ohio.